Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e você está no canal Agora Elétrica. No vídeo de hoje responderemos a pergunta: TVs de tubo emitem raio-x? Quer saber a resposta? Então se liga. Mas antes eu vou pedir um favor a vocês, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas atualizações, postagens de vídeos e também os shorts que publicamos aqui no canal. Se você gostou do assunto, dê essa forcinha aí para nós, que já nos ajuda muito. A sua inscrição ou o seu joinha já é muito importante para nós. Muito bem, pessoal. Esse é um assunto que eu gostaria de trazer para vocês já faz bastante tempo. Porém, eu não venho trazendo ele nesse período por uma única razão. Como abordar esse assunto de forma que a maior parte das pessoas entendam? Porque entraríamos na parte atômica das coisas, não é? E nem todo mundo tem o conhecimento para conseguir entender, né? Então, como simplificar um assunto que é, de certa forma, difícil para que o maior número de pessoas entendam, certo? Quando você sintetiza demais, muitas vezes se perde conteúdo também, né? Então a gente acaba ficando nesse limite, né? Qual o ponto que a gente pode chegar a não resumir demais e também não deixar faltando nada, né? Muito bem, pessoal. Mas aqui, ilustrado, eu tenho uma representação. Eu pensei em fazer apresentando a TV de tubo, mas eu achei melhor utilizar a lousa nesse caso para juntos podermos entender se uma TV de tubo ela emite ou não emite raio-x. Eu lembro que quando era mais jovem, muitos falavam: olha, não assista TV. Inclusive na minha juventude era TV de tubo, tá, pessoal? A minha primeira TV de LCD veio lá para 2014, 2015. Antes disso era TV de tubo em casa. Então, essa foi a realidade da vida de muita gente, né? E os nossos avós, nossos pais falavam: olha, não assista a TV muito perto da tela, porque prejudica a visão, não é? Em parte era por causa do medo dos raios-x. Porém, pessoal, se você tem uma TV de tubo, já vou adiantando, se você tem uma TV de tubo e tinha o hábito de assistir de perto, não fazia mal algum para a visão, tá bom? E as TVs de tubo que funcionam adequadamente não emitem raio-x, tá bom? Mas será que as TVs de tubo não poderiam emitir raio-x? É o que vamos debater agora, certo? Um dos problemas, só para já que eu bem entrei nesse assunto, um dos problemas de assistir monitores muito de perto é porque você acaba piscando menos, tá? Mas isso não é uma culpa do monitor, né? O fato de você piscar menos gera uma falta de lubrificação nos seus olhos e isso pode gerar uma certa irritação se os seus olhos ficarem muito secos, né? Mas não porque a TV ou o monitor está emitindo algo na sua direção, tá bom? Então vamos lá. Eu pensei em começarmos pela história. Esse camarada aqui, cujo nome eu não consigo pronunciar, a melhor pronúncia é William Hutchins, em 1895, nessa data aqui, William Hutchins, que era um físico alemão, ele descobriu os raios-x. E como ele fez isso? Ele estava tentando entender as propriedades de um outro raio. Ele estava estudando as propriedades dos raios catódicos. Os raios catódicos tinham sido recém-descobertos nessa época e ele estava tentando entender as características e as propriedades dos raios catódicos. Os raios catódicos, eles foram descobertos quando os cientistas estavam fazendo testes com tubos de vácuo. Então, eu tinha um tubo de vidro, onde dentro gerava um vácuo, o ar era retirado, e de um lado e do outro do tubo, eu tinha eletrodos,
onde nesses eletrodos eu aplicava uma alta tensão de corrente contínua. Tá? E algo interessante acontecia que os elétrons que estavam no catodo, eles migravam pelo vácuo em direção ao anodo. Na época, os cientistas ainda não sabiam as propriedades dos elétrons, não tinham essa noção de carga positiva e negativa. Tá? A eletricidade era algo muito novo e eles estavam entrando no campo ali da radiação eletromagnética. Tá? Muito bem. Então, William Hawkins, ele preparou um desses experimentos, aonde ele aplicava tensão em um tubo de vácuo altamente evacuado. Para a sorte dele, do lado do aparelho tinha um papel tratado quimicamente, como se fosse um papel fotográfico. Não me pergunte que tipo de tratamento químico esse papel tinha. Não consegui descobrir nas pesquisas que fiz. Mas havia um papel químico tratado, ali um papel tratado quimicamente, do lado do aparelho. Quando William Hawkins ligou a fonte de alta tensão e os raios catódicos começaram a fluir dentro do tubo, um brilho apareceu nesse papel. O papel começou a brilhar. E quando William Hawkins percebeu isso, ele desligou o aparelho. Ao desligar o aparelho, o papel voltou ao normal. E ele percebeu que todas as vezes que ele ligava o tubo de raios catódicos e desligava, o papel começava a emitir um brilho ali, uma radiação luminosa. Certo? Então a conclusão que ele teve foi que raios misteriosos estavam deixando o tubo de raios catódicos e atingindo o papel. Como ele não sabia que tipo de raios eram esses, ele chamou esses raios de raios X. X porque era uma incógnita. Então raio X porque William Hawkins não sabia que raios eram aqueles. Né? Muito bem. Só que fazendo agora um paralelo com as TVs de tubo que nós tanto assistimos. As TVs de tubo, elas possuíam esse formato aqui. Tá? Aqui eu tenho o desenho lateral de um tubo de raios catódicos, de um cinescópio, de um tubo de imagem. E como ele funciona? Na parte de cima aqui é onde eu tenho a famosa chupeta, que seria o anodo. Aqui é onde eu tenho o pescocinho do tubo, onde eu tenho ali os canhões, aqui simplificados, tá? Onde seria o meu catodo. Aqui eu tenho a fonte de alta tensão, que eu estou representando aqui de uma forma bem simples, como uma fonte comum, mas é uma fonte de alta tensão, onde eu vou ter o negativo no catodo e o positivo no anodo. Essa fonte de alta tensão, ela é o nosso transformador flyback, que tem a sua tensão retificada para tensões muito altas. E quando eu digo muito altas mesmo. Uma TV de 14 polegadas, por exemplo, o flyback emite algo em torno de 15.000 volts. TVs de tubo maiores, como 29, 32 polegadas, chega ali aos seus 29.000 volts. Tá? Então é uma tensão realmente muito alta, com uma corrente muito baixa. Tá? Me grava isso. Esses níveis de tensão são interessantes. Tá? Quando a TV está em pleno funcionamento, o que acontece? Dentro do tubo, ele é altamente evacuado. Tem um vácuo nesse tubo. Ele é um tubo altamente evacuado. Não há ar, impressão atmosférica aqui dentro. Claro que um ar sempre existe. Não é? Se eu tirasse todo o ar, a pressão atmosférica iria rachar o tubo. Né? Mas ele é um tubo altamente evacuado. Muitas vezes o gás que tem aqui dentro para preencher essa pressão pode ser um outro tipo de gás como o argônio, né, que é um gás inerte. Mas eu tenho esse tubo evacuado onde os elétrons fluem do catodo para o anodo. Certo? Quando os elétrons batem na tela, esses elétrons transmitem parte da sua energia para os átomos dos fósforos que estão aqui na tela. E quando essa energia que os átomos absorveram retorna, eles emitem ela na forma de uma onda eletromagnética,
na forma de fótons de luz. Então tá aqui, ó, onda eletromagnética, que é uma onda que é o espectro no espectro de luz visível. Então um ponto se forma na tela, certo? Eu acho que está começando a ficar difícil de entender, mas infelizmente, pessoal, vamos ter que seguir por esse caminho mesmo, tá? Muito bem. Para vocês entenderem, pessoal, como funciona os raios-x, eu desenhei aqui, de uma forma simplificada, um átomo. Considere como se fosse um átomo de hidrogênio. Eu vou utilizar a abordagem do modelo atômico de Bohr. Tá? Niels Bohr foi um camarada muito inteligente, merecedor de Nobel, convenhamos, hein? Deve ter sido um dos mais inteligentes físicos do século XX. Realmente o cara era muito bom. Ele criou o modelo atômico de Bohr para explicar certos espectros da radiação eletromagnética e de como a luz também se comportava. Era um grande mistério na época, ele conseguiu resolver parte do mistério. Claro que depois, hoje, o modelo atômico que nós temos que explica isso daí é o modelo mecânico ondulatório. Tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, se tiverem curiosidade, pesquisa. Modelo mecânico ondulatório. Tá? Que é um modelo probabilístico de onde a nuvem de elétrons pode estar no átomo. É bem complicado, pessoal. Certo? Eu lembro, eu não cheguei a terminar a faculdade não, mas eu lembro que eu aprendi muita coisa, eu tenho que admitir. Não terminei a faculdade, mas aprendi coisa pra caramba, viu? Muito bem. O que acontece quando esses elétrons colidem com a tela fluorescente do nosso tubo? Acontece um fenômeno muito interessante, pessoal. Veja bem. Eu tenho um núcleo atômico. Em volta do núcleo do átomo eu tenho um elétron. E esse elétron orbitando o átomo não necessariamente ele emite radiação. Nós sabemos que uma carga acelerada como um elétron, mas pode ser outras partículas também, tá, pessoal? Não é apenas elétrons. Mas, falando especificamente do elétron, sabemos que um elétron, quando ele está em movimento, ele gera um campo magnético. O campo magnético, por sua vez, induz um campo elétrico e o campo elétrico em si induz um campo eletromagnético, certo? Então, nós temos aí uma conversão de energia constante. Porém, o elétron em órbita do seu átomo, não necessariamente ele emite energia, certo? Ele emite radiação. Porém, um elétron livre, se ele colidir com este elétron que está em órbita, ele pode transferir parte da sua energia para esse elétron. Bohr, ele chegou a classificar as órbitas dos elétrons por níveis de energia, certo? E ele descobriu que para fazer o elétron saltar da órbita mais próxima do núcleo para a segunda órbita, a órbita nível 2, que é que ele está no nível 1 para o nível 2, ele precisaria de uma energia equivalente a 10,2 elétrons-volts. Essa unidade de elétrons-volts tem a ver com o nível de energia que um elétron precisa para saltar para um nível de mais energético, um nível mais energético, certo? Então vamos dizer que este elétron livre, ele tem a energia de 10,2 elétrons-volts. E ele colide com este elétron em orbital. Ao colidir com esse elétron em orbital, este elétron vai absorver a energia de 10,2 elétrons-volts do elétron livre. Este elétron livre que transferiu a energia para este elétron vai escapar do átomo com energia zero. E esse elétron livre vai ser absorvido provavelmente por um outro átomo fora dessa reação, certo? E este elétron que absorveu esses 10,2 elétrons-volts do elétron livre vai pular para uma órbita mais energética. E até esse momento não houve liberação de energia eletromagnética, certo?
não houve liberação de fótons nem de nada. O elétron simplesmente migrou para uma órbita de maior energia. Ou seja, se ele estava aqui, ele passa a orbitar. Ele também. Ele passa a orbitar uma órbita de maior energia. Ele salta da órbita que ele estava para uma órbita de maior energia. Certo? Porém, a tendência desse elétron é perder essa energia e voltar para a sua órbita original. Neste momento que ele perde essa energia, o elétron ele dá um salto para a órbita anterior. Nesse momento que ele salta, ele emite um fóton ou uma onda eletromagnética, no caso, um quantum de energia, né? Aí nós estamos entrando na parte da... Desculpa. Nós estamos entrando agora na parte da mecânica quântica, né? O maravilhoso mundo quântico. Enfim, ele emite um fóton com a exata energia que é a diferença entre as órbitas. Ele emite um fóton com energia de 10,2 elétron-volts. Certo? Então ele emite esse fóton, essa onda eletromagnética. E é o que acontece aqui, pessoal, no nosso tubo. O que acontece? Os raios catódicos, que são elétrons, colidem com os fósforos da tela do nosso tubo de imagem. Esses fótons, esses elétrons, ao colidirem com os átomos dos fósforos que estão na tela do nosso tubo de imagem, esses elétrons dos átomos do tubo de imagem vão absorver a energia dos elétrons do raio catódico e quando absorverem seus elétrons vão migrar para órbitas de maior energia e ao retornarem vão transferir, emitir essa energia na forma de fótons, que são partículas de luz, que são pacotes de onda eletromagnética. Tá? Vão emitir esses pacotes quantizados de energia na forma de onda eletromagnética, que para nós é interessante que seja no espectro de luz visível. Dessa forma a imagem se forma no tubo. Certo? Porém, veja bem, caso a tensão do tubo de imagem se eleve, a tensão do circuito se eleve, mais energia esses elétrons terão para transferir para os átomos do tubo de imagem aqui, dos fósforos do tubo. Aí nós podemos ter um problema. Energia em demasia aumenta a frequência da onda eletromagnética. E a energia de uma onda eletromagnética se dá pela sua frequência, não necessariamente pela sua tensão. A tensão aumenta a intensidade, mas não aumenta a energia, o poder de penetração da onda eletromagnética. Certo? Então, se eu tenho um aumento da tensão, eu transfiro mais energia para esses elétrons em órbita, e quando eles retornam, eles podem emitir fótons de maior poder de penetração. Certo? Os raios X são fótons, são ondas eletromagnéticas. Tá? Vocês percebem que às vezes eu falo fótons, onda eletromagnética, porque a luz, e sim, a luz é uma onda eletromagnética, assim como os raios X também são. Ela possui a dualidade onda-partícula, pessoal. Então, ela tanto se comporta como onda, também se comporta como partícula. As duas explicações são necessárias para definirmos essa questão, certo? A dualidade onda-partícula. Então, ora eu vou estar falando em forma de onda, ora eu vou estar falando em forma de partícula, ora a gente tem que falar em forma de quantum, né? É complicado. E detalhe, quantum é um nome que depois foi trocado para fóton, né? Então, quantum é um fóton de luz, tá? É um valor quantizado de onda eletromagnética. É um negócio bem interessante, né? Difícil, até hoje eu não entendo isso direito. Vamos lá. Então, essa energia a mais dos elétrons pode fazer com que o nosso tubo comece a emitir
frequências eletromagnéticas na faixa do raio-x. E esse pode ser um problema real. Mas veja, analisando o manual técnico dos televisores de tubo, eu já baixei muito manual técnico para poder consertar os televisores, né? Baixo os esquemas, você lê. O manual técnico de reparo dos televisores, principalmente os de maior polegada, costuma vir uma parte falando sobre a questão do raio-x. Outro dia eu estava consertando uma TV de 29 polegadas da LG e lá estava bem especificado, né? Que, segundo o fabricante, que era a LG, para evitar a emissão de raio-x, manutenções preventivas eram recomendadas para evitar a elevação das tensões da fonte, principalmente da fonte de alta tensão, pois uma fonte de alta tensão com valor superior poderia fazer o seu tubo emitir raio-x. Isso vale para todos os televisores de tubo, tá? Mesmo os pequenininhos. Os pequenininhos precisam ter uma menor propensão a emitir raio-x, mas também podem emitir caso sua fonte suba muito. Porém, pessoal, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque os televisores de tubo, eles tinham muita proteção sobre essa questão. Quando a fonte de uma televisão se eleva, ativa as proteções e muitas vezes a TV nem sequer liga. Tá? Ou quando liga, passa uns segundos, ela desliga. Ela entra em proteção. Aos televisores mais modernos que utilizam o croma-luminância ali, aquele CI principal, uma das entradas dele é um circuito comparador de tensão. Que muitas vezes quando você olha no manual vai estar escrito lá X-ray, né? X-ray, que seria raio-x em inglês, né? X-ray, que é uma entrada que monitora a tensão do circuito do flyback, justamente para impedir que ela se eleve. Então, se a tensão se elevar, por comparação, o CI principal manda desligar o televisor. E claro, só vai voltar a funcionar esse aparelho quando for sanado a tensão da fonte, certo? Então, sim, pessoal, TVs de tubo podem sim emitir raio-x se a sua tensão se elevar. Há algumas características que podem indicar que a tensão da sua TV se elevou. Como, por exemplo, a imagem ficar mais esticada. Algumas televisões demoram para desligar por proteção, né? Ou algumas de marcas pouco casuais, às vezes sequer tinha proteção, né? Ou uma proteção muito falha nessa questão. Mas, por exemplo, sempre assisti a televisão de uma forma e certo dia eu vi que a imagem está esticada. Isso pode ser um indício de que a tensão da fonte se elevou. Neste caso é bom você desligar esse aparelho e mandar para uma manutenção, certo? Para evitar a emissão de raio-x. Então é isso, pessoal. Hoje em dia os raios-x eles são emitidos por válvulas, tá? Existem válvulas específicas que a medicina usa para fazer a emissão dos raios-x e poder tirar as famosas chapas, né? Mas é isso. Você que tem o seu televisor de tubo e ele está funcionando adequadamente, pode continuar assistindo ele tranquilamente, pois não há emissão significativa de raio-x no seu televisor de tubo. Inclusive você pode assistir ele coladinho na tela, tá? Porque isso não vai gerar nenhum problema para você. Muito bem? O vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o joinha para me ajudar, clicando aí em se inscrevendo, compartilhando, porque a gente faz esse trabalho com carinho. Eu sei que para muitas pessoas dúvidas surgiram e que eu não consegui responder neste vídeo, mas se dúvidas ficaram, deixe embaixo nos comentários. A sua dúvida pode gerar um outro vídeo aqui pro canal. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos.